Episódio 12, Cine Oficina. Começamos agora um episódio onde a ficção vai extrapolar páginas de livros, extrapolar as telas do cinema e vai ganhar as ruas. Ou, melhor, ela nasce assim. Nasce quase como uma teoria da conspiração, certo? Meu nome é Marcelo Pino, eu sou roteirista, sou redator, diretor de cena, com dezenas de trabalhos de publicidade premiados, com curtas dirigidos, criados e também premiados, e a gente vai para o nosso novo Cine Oficina. Bom, antes de mais nada, eu queria compartilhar com vocês o meu olho clínico. No episódio 6, quem for conferir lá e quem já viu, a gente falou sobre construção de personagem. E eu trouxe, entre muitos personagens, a gente falou sobre vilões. Eu estava falando também sobre o Silêncio dos Inocentes. E ali eu já introduzi um pouco a questão do vilão e falei que havia dois vilões no Silêncio dos Inocentes que eram bem legais, mas que eles não eram o meu vilão preferido no cinema. Que o meu vilão preferido no cinema era Bardem, com Onde os Fracos Não Têm Vez. Agora, confiram o que saiu aí nas redes sociais. Confiram aqui, ó. Viram? O meu vilão foi escolhido o melhor vilão psicopata do cinema. Que maravilha, né? Eu tô bem de olhar clínico para psicopata. O que eu quero dizer para vocês? Trabalhem, aguçem a observação de vocês. Isso é muito importante. A gente falou no último episódio. O Stephen King falou para vocês, lembram que ele teve aqui no último episódio? E ele falou para vocês isso, tá? Então, trabalhem muito isso, exercitem o olhar e a partir do exercício, aos poucos, vocês vão acertando. E outra coisa, vocês não precisam acertar sempre, né? Porque vocês vão trabalhar em ficção, né? Vocês não vão trabalhar na polícia, né? Mas isso é importante. Eu vou dar um exemplo prático para vocês, como é legal isso, tá? Em 2008 eu trabalhava numa agência, eu tinha sido contratado como diretor de criação. Quando eu entrei nessa agência, a minha equipe era muito fraca, tá? Normalmente os diretores de criação não são os caras tão legais, assim, eu sou um cara muito legal, tá? E aí demite todo mundo, tá? Eu não fiz isso. E eu comecei a trabalhar com essa galera. Inclusive, com os redatores, eu comecei a trabalhar algo similar com uma oficina de literatura, tá? Que legal! Saiu muita gente boa de lá, tá? Inclusive redator. E aí chegou uma hora que eu tive férias, graças a Deus. E eu fui passar uns dias em Nova York, tá? E aí eu era, e ainda sou, para variar, obcecado com informação, né? Observador. E eu tirei mais de 2.000 fotos. E entre as coisas que eu observava, principalmente como eu precisava formar uma equipe, e eu estava muito ligado em moda, ainda sigo ligado em moda, eu comecei a fotografar o estilo das nova-iorquinas se vestirem. Tá? Porque também é uma referência. E também fotografava muito vitrine, etc. E aí, num determinado momento, eu consegui identificar um padrão, tá? Que se repetia. Tinha alguma coisa de um echarpe, alguma coisa assim que sempre se repetia um echarpe, um tipo de blusa, um tipo de calça, etc. Aí, quando eu voltei, eu reuni a equipe toda numa sala e mostrei para eles coisas legais que eu tinha fotografado lá. Mostrei vitrines,
mostrei coisas diferenciadas, mostrei coisas ligadas a marketing e mostrei também coisas ligadas à moda, né? Que é importante para abrir a cabeça da galera. Porém, no final, eu fiz um teste com eles, tá? Eu peguei e montei um mosaico com, acho que tinha de 7 a 10 garotas, tá? Todas com o mesmo padrão de roupa, tá? E eu perguntava para eles assim: qual dessas garotas não é americana? E eu queria ver se eles conseguiam descobrir qual delas não era americana. E essas garotas estavam praticamente iguais, tá? Eu não lembro se uma pessoa descobriu ou se ninguém descobriu, tá? Deviam ter, essa equipe devia ter o quê? 15 pessoas, 15 a 20 pessoas, tá? Mas ou uma descobriu ou ninguém descobriu. E aí eu mostrei para eles, olha, essa garota aqui que tá com tênis Nike de corrida é brasileira. Por quê? Porque nenhuma americana ou nova-iorquina usa tênis Nike de corrida. Era um tênis Mega Blaster Top 0 quilômetros, mas nenhuma usa esse tipo de tênis como fashion. Só o brasileiro, só a brasileira. As nova-iorquinas até usam tênis, mas é outro tipo de tênis, é o tênis Adidas, aquele que é o Gazella, é o Samba. Mas aqueles tênis que são muitas vezes direcionados para a corrida, mesmo que sejam caríssimos, porque o brasileiro confunde muito o que é fashion sendo caro. Ah, é caro, é fashion. Não, não é. Então, assim, a menina, ela já devia estar em Nova York por algum tempo, né, tipo, ela tirou 15 dias de férias, porque ela estava em família, tá? E o que ela fez? Ela identificou o estilo das nova-iorquinas, passou a se vestir igual, mas ela se entregou no tênis. Porque nenhuma nova-iorquina usava tênis de corrida como fashion. Elas usam muitas vezes esses tênis de caminhar e etc. para sair do trabalho, ir para o metrô, etc. E geralmente é o tênis realmente de corrida. E geralmente é o tênis surrado. Então elas tiram o salto alto, etc. Então tu vê muito elas com uma roupa de trabalho, uma roupa bonita e um tênis meio schlepper assim. Por quê? Porque elas estão transitando, saindo do trabalho para ir para o metrô, etc. Mas como uma vestimenta fashion, não. Então o que eu quero dizer? Rapidamente eu identifiquei um padrão, eu deduzi. E como é que eu descobri que ela era brasileira? Porque assim, eu estava fotografando, e quando eu identifiquei ela, eu pensei assim, cara, essa mulher não é, essa menina, ela tinha o quê? 20 anos, 19. Essa menina não é americana. Aí eu resolvi passar por perto, e daí elas estão falando português. E daí eu disse, bingo, tá aí, ó, brasileira. Então isso é muito legal, é treinar o olhar. Então, isso vocês deveriam fazer, tá? Para mim, sempre foi importante isso. Por quê? Tanto para a literatura quanto para o marketing, para que eu entenda como funciona o consumidor. Até mesmo para atender melhor o consumidor. Tá? Eu tenho que entender como é que é a cabeça dele. Né? Mas isso, para a construção de personagem, é extremamente importante. Isso funciona numa narrativa. Eu posso criar uma história de amor onde ele identifica que a menina é brasileira em Nova York. Por que não? Claro, não está no meu contexto. Até tem outras histórias de amor em Nova York, mas que não são assim. Mas vejam, tu pode trabalhar questões de trama que tu vai partir de uma observação aguçada. Na verdade, muito acontece a partir disso, tá?
Então, vamos trabalhar este olhar, tá? Outra coisa que eu falei, que eu prometi e vou trazer, tá? Preparem-se e confiram o vídeo. Estão vendo o vídeo? Bom, essa é a biblioteca do nosso ilustre Humberto Eco. Singela, não? É gigante. Agora eu digo, será que alguém fez a pergunta canalha? Você já leu todos esses livros? Ah, essa pergunta é boa, né? Não dá mais para fazer, pobrezinho já se foi. Gostaram? Então, prometi que eu ia trazer a biblioteca do Humberto Eco. Está aí, gigantesca, tá? Maravilhosa. E agora nós vamos ao nosso tema, que é multimídia, metalinguagem, metafísico. Qual é o nosso tema? Quando a ficção extrapola os livros, as telas. A gente tem um filme do Woody Allen que se chama A Rosa Púrpura do Cairo, onde o ator está no filme, a Mia Farrow, ainda no tempo que o Woody Allen filmava com a Mia Farrow, vai no cinema, está olhando o filme, e daqui a pouco o ator na tela, na tela do cinema, começa a conversar com ela. E ele sai da tela e vai para a vida real. Tá? E é uma trama e uma ideia muito legal. Mas não é dessa interação que a gente está falando. A gente está falando quando a ficção realmente interage com a vida real e, na verdade, quando ela nasce a partir da vida real. Quando ela quer se conectar realmente com a vida real. Tá? E a gente vai começar em 1838, na verdade. Mais especificamente 30 de outubro. E vamos começar pelo rádio. A gente vai trazer aqui um diretor de cinema, se tornou um grande diretor de cinema, o Orson Welles, quando ele faz uma intervenção no rádio a partir da Guerra dos Mundos, que foi escrita por Herbert George Wells. O que acontece? Na rede CBS de rádio, próximo ao Halloween, tu tá ouvindo o teu rádio, tá feliz, o rádio era o top naquele momento, e daqui a pouco os caras interrompem a programação e entra uma telenovela com essa obra que se chama A Guerra dos Mundos. E o que acontece com essa obra? Essa obra conta a invasão do mundo por extraterrestres. E aí começa essa radionovela. Qual foi o resultado disso? Mas começa como se fosse real, tá? E os caras vão lá, né? Dá-lhe Guerra dos Mundos. Bom, o resultado disso foi que a obra foi ouvida por 6 milhões de pessoas, tá? Pelo menos 1 milhão acreditou, foi o pânico em 3 cidades, teve fuga em massa, reação desesperada em Nova Jersey, Wales e New York. E isso foi documentado, tá? Então a galera entrou em pânico geral e os marcianos estavam a 1000 aqui entrando no mundo, tá? Esse é o primeiro momento, pelo menos que eu me lembro, tá? Talvez tenham anteriores, onde a ficção passa a impactar fortemente a realidade, certo? Lembrando, causar pânico, tá? E medo na população não é uma coisa legal e eles tiveram sérios problemas, a CBS, tá? Então esse não é o caminho, tem outras formas mais interessantes
E a gente vai ver isso agora. O próximo exemplo é um exemplo onde eu sofro bullying na família, porque eu falo muito desse exemplo. Meus afilhados tiram sarro de mim, até minha própria irmã me chama de velho, lembrando que ela é 4 anos mais velha que eu, então não entendo muito esse raciocínio. Mas é aquela história assim, nós intelectuais, vocês que são escritores, são futuros contistas, romancistas, né, estão se preparando para brilhar também no meio intelectual, né, e logo serão os grandes produtores de ficção no Brasil, entendem isso. Sofremos com essa questão de ver diamantes em coisas que os outros não veem. Mas eu sempre falo do incrível que foi o lançamento e a ideia e a concepção do Bruxa de Blair 1. E aqueles que talvez estejam rindo agora, talvez seguindo a linha filosófica dos meus afilhados, eu vou explicar por quê. Lembrando, é o Bruxa de Blair 1. O Bruxa de Blair 2 foi assim, já ganhei um monte de dinheiro, eu vou ganhar um pouquinho mais, tá? Então o 2 eu desconsidero, tá? Vamos contextualizar. A gente está em 1999, tá? É o momento em que a internet está começando a gatinhar, começam a haver alguns virais, todos orgânicos, isso é interessante, tá? Esse filme foi produzido por estudantes de cinema e aqui eu chamo atenção, estudantes de cinema, jovens que estão produzindo vídeo, etc. O que vocês estão fazendo que não estão produzindo conteúdo de qualidade? Em 99 já se produzia conteúdo de qualidade na gringa. A gente está em 2025, a gente olha para a internet, para a web brasileira e nada. O que vocês estão fazendo? Eu vou dizer quanto esses caras ganharam. E sabe por que vocês não estão produzindo? Porque vocês não dominam a narrativa. Foi dada a dica. Bom, estudantes de cinema americanos produziram esse filme, tá? Eles gastaram $60 mil, tá? Que foi peanuts, tá? E o filme rendeu 248 milhões de dólares. Certo? Por quê? Porque eles tiveram uma sacada genial. Não só em relação à trama, tá? Por quê? Porque a trama é o que eu chamo de one shot, um tiro só. Tu vai ver esse filme uma vez, mas ele vai funcionar muito bem, tá? Não é assim, eu vou ver, que filme chato. Não, ele funciona muito bem como filme. Mas é um filme que tu vai ver uma vez, tu não vai ver 10 vezes, tá? E sendo o primeiro filme desses caras, valeu muito porque ele funciona como filme e ele funciona como estratégia de filme. Não posso garantir, porque eu não acompanhei a carreira deles, mas não sei se eles fizeram algo relevante depois disso, tá? Mas isso não apaga o que eles fizeram aqui, tá? O que eles fizeram? Primeiro, eles partiram da verdade deles. Eles criaram um roteiro onde 2 jovens cineastas vão atrás de uma lenda daquela região. Então, eles são estudantes de cinema e escrevem um roteiro sobre estudantes de cinema. Óbvio que tu não precisa ser
tão literal. Tá? Eles foram, porque era bom para a história que eles queriam contar. Tá? Mas vejam, aquilo que a gente sempre diz de escrever sobre a sua verdade, funcionou aqui. Mas eles não escreveram a história deles, eles escreveram uma ficção em cima do que eles vivem, que é fazer filmes. Tá? Eles escreveram um roteiro que poderia ser produzido de forma muito barata. Por quê? Porque eles precisavam de 2 atores, eles não precisavam, a locação era de graça, tá? Os prédios, digamos assim, que precisavam existir já existiam, e eu vou explicar por que em breve. E outra coisa, existia uma lenda a partir daquilo que eles iam escrever. E daí eu vou também me aprofundar nesse sentido. Aí, eles dão o nome para esse filme. Aqui se chamou Bruxa de Blair, tá? Mas o nome do filme é Blair Witch Project. Ou seja, ele já tem um tom de documentário. E o que os caras fizeram? Eles criaram uma página na web como se fosse um documentário. E nessa página ficava nebuloso o que aconteceu com os 2 cineastas. E eles não tratavam como filme. Eles tratavam como um projeto que ia descobrir a lenda da Bruxa de Blair, que existia naquela região. Vejam, eles plantam uma história relacionada ao filme. Eles lançam um filme de ficção com nome de documentário. A sinopse diz assim, ó. Um trio de jovens estudantes de cinema, eu disse 2, tá? É 3, tá? Ficou mais caro, tá? Tem mais um. Um trio de jovens estudantes de cinema vai para a floresta do leste de Maryland filmar um documentário sobre a lenda local da Bruxa de Blair. Quando eles se perdem, percebem que não estão filmando uma lenda, mas seu próprio horror inimaginável. Então, se eu não me engano, essa página na internet fala do desaparecimento desses caras. Olha que sensacional que é o negócio. E aí fica aquele burburinho se é real ou se não é real a parada. Tem a página, tem o filme que tem nome de projeto, tá? E começa a ter o burburinho. Todo mundo vai ver. E aí eles usam de forma brilhante 2 artifícios que deixam ainda muito mais barata a produção. A famosa câmera na mão, porque era óbvio, eram estudantes de cinema que estavam filmando, então eles estão com a câmera na mão, não tem equipe. Tá? E a sugestão, que é o quê? Como a gente falou aqui no episódio do Stephen King, não precisa mostrar, basta tu sugerir que o pânico está ali. Imagina tu no meio do nada, numa floresta escura de noite, ouvindo barulhos misteriosos. Já está em pânico. Ainda mais num lugar que tem uma lenda de uma bruxa. Ainda mais num lugar que tem umas casas meio destruídas com um monte de uns sinais de bruxaria e magia negra, que já tinha lá. Então, assim, eles não precisavam nem construir o cenário. E já existia lá. Por quê? Aí que diz, ó, a lenda já existia naquela região. A história é inspirada na lenda de Ellie Kidward, uma mulher acusada de bruxaria no século XVIII. Então já estava lá
as construções semidemolidas, cheio de negócio. Claro, foram pessoas, obviamente, possivelmente foram pessoas que foram lá 1000 anos depois pintar os negócios de bruxaria. Ok, mas tu vai saber disso? A forma que eles filmaram também e o dinamismo, vai ficar parando para ver que tinta é aquela, se é uma tinta Souvenir, se foi a tinta do ano de 92 do catálogo da Pantone? Não. Tu não vai ver isso. Então, os caras eles construíram um roteiro perfeito para atender essas condições. Foi uma sacada excelente dos caras. E aí o que acontece? Eu fui ver no cinema, tá? Lembrem que lá no episódio do King, eu disse, olha, eu sou meio medroso para essas coisas. Então, eu fui ver no cinema, tá? E o que é? Os caras vão para essa floresta, vão de barraca, é uma floresta no meio do nada, são 3, e começa a aparecer coisas, aparecem umas crianças, aparecem não sei o que, eles vão... E quando anoitece, é quando anoitece que começa a acontecer os negócios. Vocês não sabem a tensão que é quando anoitece. E tu fica o tempo todo rezando para amanhecer. É muito tenso. É muito tenso. Eu não sei se funciona quando tu for ver em casa, tá? Eu acho que vale até tentar. O que eu faria? Desliga o celular, desliga a luz e põe para ver. E tenta entrar no filme. Acho que pode funcionar. E tu vai ver a tensão que é aquilo ali. Então vejam, os caras não só criaram um roteiro bom e criaram as condições para que esse roteiro ganhasse veracidade naquele momento. Eles criaram a página na web. Olha que legal isso. Eu sei que eu achei sensacional e os números mostraram isso. E aí eu pergunto, hoje a gente tem 100 vezes mais condição de estar criando conteúdo. Quem é que criou conteúdo até hoje e se lavou de ganhar dinheiro na web? Porta dos Fundos. E por que fez isso? Porque o cara do Quibiloco, ele já tinha trabalhado na Globo, ele já tinha trabalhado em um monte de lugar e ele tinha o dom de construir narrativa. E aí chegou uma hora que ele disse, beleza, agora chegou a minha vez. Por quê? Porque eu tenho um canal, que é a web. Teve uma época no cinema, como é que era? Tinha um slogan, gente, vocês têm que me ajudar. Uma ideia na cabeça, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, se eu não me engano, tá? Só que tinha um problema nesse slogan, tu não tinha o canal. Porque, tá, beleza, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e tu vai passar aonde? Certo? Agora, tu tem assim, ó, é um celular na mão, uma ideia na cabeça e tu tem a web. Só que tem um problema. A ideia na cabeça precisa ter uma narrativa legal. Hoje tu tem influencers, podcast. A web está esperando tu produzir narrativa. Só que tu tem que saber produzir narrativa. Então vamos aprender a produzir narrativa e fazer narrativa, porque daí, aqui ó, tem o primeiro nível de produção de conteúdo na web, correto? Tu vai estar no segundo, terceiro nível já.
Eu diria que tu já vai para o terceiro nível. Não vai nem para o segundo, já vai pular para o terceiro. Mas tem que começar. Outro dia eu estava olhando, eu vejo muito web, muito TikTok, tá? E aí eu vi um cara que foi para um parque nos Estados Unidos, tá? Que também era afastado, mas tinha um estacionamento, e ele entrou nesse parque, estacionou o carro e foi nesse parque cheio de árvores, afastado. Ele, uma câmera, e acampou lá. E aí de noite começou a ouvir barulhos, etc. E aí no meio da noite saiu correndo, porque os barulhos começaram, não sei o quê. E aí ele fugiu, entrou no carro e foi embora. Era uma cópia do Bruxa de Blair Fest para TikTok. Vejam, o cara... Eu até nem vi quantas pessoas visualizaram o vídeo dele, tá? Mas o cara fez uma cópia, funcionou até, tá? Mas eu fiquei olhando exatamente para ver onde que ia chegar. E não chegou a lugar nenhum, a não ser numa cópia barata da Bruxa de Blair. E aposto que muita gente que não viu a Bruxa de Blair deve ter achado legal aquilo ali. Mas é uma cópia barata. O cara deve ter visto a Bruxa de Blair, porque até ele era bem madurinho, o cara, tá? E fez a mesma coisa. Gente, não precisa copiar. Vocês são criativos o suficiente para fazer coisa legal. Vamos aprender narrativa, não precisa ser medíocre. Então, Bruxa de Blair é um exemplo maravilhoso de conteúdo que podia estar na internet hoje, mas já foi feito, tá? Então é uma grande inspiração. Mas vamos aprender narrativa. O outro, tá? Antes de eu entrar no outro, eu quero pedir cumplicidade, eu quero pedir carinho, apoio moral. Por quê? Porque eu vou me atirar numa aventura por vocês, eu faço tudo por vocês. O que acontece? Eu vou falar do outro, que é um livro que eu não li, eu vi o filme e vi documentários sobre esta obra, tá? Não trago aqui pela obra, tá? Trago aqui por ter conexões com a realidade. Então, se eu cometer algum equívoco, me ajudem, tá? Não joguem pedra, eu não mereço isso, tá? Eu estou me dedicando a fazer a coisa direitinho, tá? Então vamos lá. De quem eu estou falando e que obra eu estou falando? Estou falando do Código da Vinci, de Dan Brown. Eu não li o livro, eu vi o filme, achei ok o filme, tá? E eu vi alguns documentários sobre a obra, tá? E sobre a teoria da conspiração que a obra sugere. Então o livro foi lançado em 2003, teve 80 milhões de exemplares vendidos, talvez mais agora, e ele é considerado um mega seller pela Amazon. Eu sou do tempo do best seller, mas bati no meu microfone, o meu diretor reclamou aqui. Eu sou do tempo do best seller, ele é um mega seller, tá? O que diz a sinopse da Amazon? Um assassino dentro do Museu do Louvre, em Paris, traz à tona uma sinistra conspiração para revelar um segredo, que foi protegido por uma sociedade secreta desde os tempos de Jesus Cristo. A vítima é o respeitado curador do museu, Jacques Sonnier, um dos líderes dessa antiga fraternidade, o Priorado de Sião, que já teve como membros Leonardo da Vinci, Victor Hugo e Isaac Newton. Bom, quem conhece arte, conhece história, sabe que o nosso amigo Leonardo aprontava das suas, colocava informações, códigos
não só nas obras, mas nos projetos que ele fazia, etc. Certo? Tanto que, vejam que interessante isso. Em 2010, o pesquisador italiano Silvano Vicenti, presidente da Comissão Nacional de Patrimônio Cultural da Itália, encontrou uma série de letras na pupila da Mona Lisa. Na direita, L e V, Leonardo da Vinci. E na esquerda, C e E ou C e B, que pode ser as iniciais da modelo, derrubando a tese que seja Mona Lisa, mas sim a florentina Lisa Gherardini. O pesquisador acredita que a obra não foi feita em Florença, 1503 a 1506, mas em Milão, 1490, por se tratar de uma dama da corte de Lodovico Sforza. Interessante isso. Então, Da Vinci era mesmo, como dizia minha avó, do arco da velha, né? Mas Dan Brown lança esse romance como sendo baseado em fatos reais, e o meu corretor diz que fatos reais é um pleonasmo, tá? Tipo subir para cima. Mas eu vou usar aqui, tá? Me perdoem, tá? Então, e a gente sabe que fatos reais, o pleonasmo, esse específico, já atiça todo mundo a comprar o negócio, ainda mais com essa fonte ligada à igreja, à religião, a Da Vinci, né? Mas vamos a alguns outros fatos que não sei se são reais, tá? Existe no livro alguns manuscritos secretos, né, que Dan Brown encontrou na Biblioteca de Paris, tá? O que chama atenção, segundo os documentários que eu vi, é que esses manuscritos estava escrito neles secreto, ultra secreto, sigiloso. E aí os documentários dizem assim: quem é que esconde um manuscrito com uma palavra ultra secreto? Se tu não quer que a pessoa abra, encontre, tu não põe ultra secreto, principalmente na Biblioteca de Paris, mas ok. E reza a lenda que estes mesmos manuscritos foram plantados por Dan Brown 20 anos antes. Olha, no mínimo, o cara tem uma paciência do cão para plantar um negócio para buscar 20 anos depois. Se ele fez isso, eu já estou batendo palma para ele, tá? Mas é o que dizem. Tem mais, tá? A igreja citada, a René de Le Château, ela já está envolta num mistério absurdo, tá? E o padre Saunier também, tá? Então eles estão envoltos relativos a um tesouro. O que conta a história, tá? O padre, ele já era um rebelde, tá? Ele foi para essa igreja como castigo, né? Então já começou bem. O padre é um personagem bom já, tá? Quando o cara foi começar a reconstruir a igreja, o cara encontrou manuscritos, esculturas ligadas aos templários, túmulos ligados aos templários. Ou seja, cara, se o cara não descobre isso e não escreve um romance, ele está perdendo tempo, né? Então, tem milhões de conexões com o tal do Santo Graal, porque também existem conexões gigantescas do tal do Santo Graal e os templários, tá? Quem vê o History Channel, que é uma fonte incrível, sabe que os templários e o Santo Graal estão ali, ó, juntos. Porém,
o professor Darren Bock, que é um teólogo de Dallas, ele escreveu um livro chamado Quebrando o Código da Vinci. E ele refuta, segundo dizem, página a página, o nosso amigo Dan Brown. Tá? Onde eu quero chegar? Isso é importante, ser verdade ou não? A obra cumpriu a sua missão? Bom, ser verdade ou não, tanto importa. A obra cumpriu a sua missão, de certa forma, cumpriu muito bem. Por quê? Se ela for ficção, ela mexeu com um monte de gente. Tá? Um monte de gente comprou a obra virou filme, o nosso amigo professor escreveu uma outra obra para dizer que era tudo mentira, um monte de gente fez documentário para saber se é real ou se não é real, todo mundo hoje visita a tal da igreja, ou seja, a obra movimentou um monte de coisa, certo? Então, na minha opinião, não interessa se é real ou se não é real, tá? Tem muita coisa interessante ali para uma ficção. E se o cara plantou o tal do manuscrito, tá? Que eu também não interessa se ele plantou ou não, e esperou 20 anos, o cara tem que ganhar o prêmio de paciência do século, tá? Mas esse é um ponto de vista, tá? Outra questão é uma grande obra? A minha suspeita e é uma suspeita, não briguem comigo, quem leu pode escrever pra gente e dizer assim, eu achei uma grande obra, eu não achei, e dizer por quê, ajudem a gente. Eu só posso dizer a minha suspeita. Eu acho que não é uma grande obra. Por quê? Porque tudo que eu ouço da obra é sobre a teoria da conspiração e não sobre a obra. Então me parece que talvez não fique para a história. Mas quem leu, manda a opinião da obra, tá? Mas eu tenho a sensação, e aí vem um ponto que eu queria colocar para vocês. É possível fazer esse movimento da teoria da conspiração com o mundo real com uma grande obra? Vocês lembram de uma grande obra que fez isso? Eu não lembro agora, se não teria trazido para cá, tá? Mas se alguém lembrar, também conta pra gente, tá? Uma outra coisa que eu pensei e que eu tô com medo de falar mas eu vou falar, tá? Eu acho que a gente tem que ser corajoso na literatura e no estudo da literatura. Azar, Marcelo. Eu fiquei pensando como seria essa obra se Umberto Eco tivesse escrito essa obra. E por que eu botei o coitado do Umberto Eco nessa história? Porque Umberto Eco, como eu já falei em alguns momentos, ele é um profundo conhecedor dos conflitos da igreja, dos conflitos históricos da igreja. E aí eu fiquei me questionando isso, né? Digamos que, beleza, digamos que assim, o Dan Brown descobriu tudo isso, mas o Dan Brown não está afim de escrever. Daí ele procura Umberto Eco e diz, olha, eu descobri isso, Humberto. Está afim de escrever? E aí Humberto fosse o escritor da obra, né? Eu fiquei pensando e conversando comigo mesmo, né? Assim, na minha solidão. E talvez um dia a gente possa conversar juntos sobre isso, né? Mas, no meu monólogo aqui, eu cheguei a alguma conclusão, tá? Que depois a gente pode discutir e ampliar a nossa teoria. A minha e a de vocês. Primeiro, Umberto Eco escreveu já mais de um livro, tá? Tendo questões da igreja,
Mas a sensação que eu tenho é que ele se baseava em fatos e aí ficcionava a partir dos fatos. Mas ele não tinha a intenção de reescrever a história. Tá? Enquanto isso, o Dan Brown, ele buscou recontar a história. E eu não vejo problema nenhum com o Dan Brown fazer isso. Acho divertido isso. Tá? Talvez, porque eu não li o livro, talvez a forma que ele fez não tenha sido impactante, não tenha sido interessante, ou talvez o sucesso dele incomode aos críticos que não o tenham colocado como uma grande obra, um grande escritor. Não sei. Tem vários pontos que podem ter acontecido. Tá? Por exemplo, a gente falou que Stephen King não é considerado um grande escritor. Eu acho que é por causa do sucesso dele. Não sei, porque o Dan Brown, a sensação que eu tenho, não figura entre grandes escritores. É a sensação que eu tenho. Mas voltando a Umberto Eco, eu acho que o movimento dos dois e o que encanta em cada um, e encantava no Umberto Eco, na literatura era outro movimento. Não era recontar a história, mas era usar a história como pano de fundo e fazer a ficção. Então eu cheguei numa... Eu deduzi e cheguei no final que Umberto Eco nunca escreveria esse livro. Tá? Obviamente, Umberto Eco nunca plantaria nada. Isso é fato. Tá? Obviamente, ele não está aqui para concordar, tá? Mas é a minha opinião. Mas mesmo que não tivesse que plantar nada e ele trabalhasse com essas suposições, que necessariamente não são fatos, acho que ele não escreveria esse livro. Tá? Então, foi a conclusão que eu cheguei. Mas é legal ouvir a opinião de vocês também sobre essa questão insólita que eu trago. Tá? Porque, para mim, o importante é, na verdade, essa transcendência. Né? E eu trago isso porque esse movimento me encanta, esse movimento me parece muito desafiador. Tá? Porém, é aquilo que eu disse, eu ainda não vi uma grande obra realizar esse movimento. Não significa que não é possível. Vejam, todo criativo, ele fica incomodado quando algo não foi feito. Eu fico incomodado com isso. E aí ele quer fazer. Quando tu quer incomodar um criativo, tu dá uma regra para ele. Porque daí ele quer quebrar. Né? Então, o que eu estou trazendo aqui é possível tu criar teorias da conspiração fortes, verossímeis, impactantes, a partir de uma obra de altíssima qualidade. Esse é um ponto que eu acho interessante a gente pensar. Né? E talvez vocês vão me dizer, não, tal obra fez isso. E daqui a pouco tenha isso. E se uma fez, dá para fazer outra, não tem problema. Não pode copiar, claro. Né? Mas é um desafio que eu deixo no ar. Né? Então, o que a gente viu aqui? Primeiro, a gente viu um Bruxa de Blair 1 que, com muita inteligência, não só inteligência criativa, mas inteligência estratégica, criou uma peça que
não só impactou muito, mas deu muito certo comercialmente. E isso é uma coisa que eu acho que falta no Brasil, tá? E falta muito, e eu acho que é um erro do brasileiro, tá? Podem discordar, tá? Isso é uma coisa que foi tratada no curso do Doc Comparato, que é, alguns que já viram os primeiros episódios, um dos cursos que eu fiz foi com o Doc Comparato, que é um dos maiores roteiristas, que foi um dos maiores roteiristas da Globo, tá? E ele traz muito, e isso aparece também no livro dos roteiristas de Hollywood, uma visão comercial da tua obra. E aqui é interessante a gente entender uma coisa, que eu acho que o brasileiro peca muito, tá? O fato de tu ter uma visão comercial da tua obra não atrapalha em nada a tua visão artística. Muitas vezes se pensa que o artístico e o comercial não podem conviver. Eles só não convivem se tu for incompetente. E aí é que está o grande problema. Na maioria das vezes, aquele que faz esse trabalho, ou que está produzindo isso, é incompetente em ligar os dois pontos. Tá? Por exemplo, um dos roteiristas, ele diz assim, em relação ao roteiro: o roteiro, ele tem as suas limitações, porque tu tem a limitação do tempo, tu tem a limitação de encontrar um ator que seja impactante com o público. Olha só, o cara já tem uma visão do ator e a conexão com o público. Só que tem um detalhe, ele não se prendeu na hora de escrever pensando no público, ele escreveu o que ele estava afim. Depois ele se preocupa com o comercial. Só que, por que grande parte dos criativos brasileiros passam fome? Porque muitas vezes acham que isso é se vender. Não é. É tu ser pouco inteligente. Só isso. O que acontece é que tu tem que ser inteligente só. Tu não precisa te vender. Tu vai fazer a tua obra. Só que depois tu vai pensar a melhor maneira de tu colocar tua obra no mercado. Porque não importa. Ou tu vai ser consumido, ou tu nem põe. Tu faz a tua obra e põe na gaveta. Pronto. Porque senão é hipocrisia. Entendeu? Se tu faz uma obra e não quer ser consumido, desculpe. Então não vai para o mercado. Simples assim. O que eu acho é... E aí aquela frase, desculpa, eu não me lembro o autor, o artista tem que fazer aquilo que ele acredita e torcer para que os outros gostem. Beleza. Só que depois... entenda a maneira mais inteligente de botar no mercado. Simples. Então, é isso que eu estou dizendo aqui. A gente tem que começar a ser um pouco mais inteligente. Senão, vai morrer de fome. Então, o que a gente viu na Bruxa de Blair? Os caras tiveram uma ideia interessantíssima para jovens ainda, na universidade, se lançarem no mercado com um filme que deu muito certo. Palmas para eles. Muito bem. Então, ali é um grande exemplo de conteúdo que se deveria estar fazendo hoje na web. E é um filme de 99. Olha o atraso que a gente está. Beleza. O tio Marcelo não vai mais brigar com isso, tá? Já está avisado. Depois, a gente viu Código da Vinci, que é uma obra com uma trama muito mais complexa, com
conexões bem interessantes, isso eu não tenho dúvida, tanto que gerou documentário, gerou estudos, eu fui ver, até tinha estudo da PUC aqui, sobre esse livro, tá? E aí fica a dúvida, porque, como eu falei, eu não li, da qualidade da obra, tá? Mas, e aí eu trago para vocês a questão, existe obra genial que fez essa conexão com a realidade e impactou? Eu vou ficar de olho, se eu descobrir eu trago para vocês. Vocês já pensaram em fazer isso? Eu vou confidenciar para vocês uma coisa. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu já pensei em fazer isso. Eu penso em fazer isso. Só que tem que ser segredo. Só vocês sabem, tá? E vocês já pensaram? Como vocês fariam? Então, hoje a gente viu uma outra maneira de trabalhar a ficção. Bem específica, diferente, mas desafiadora, tá? No próximo episódio, a gente vai rever uma questão que a gente vai ficar revendo várias vezes, que é o quê? A narrativa no texto curto, tá? Por quê? Porque a partir do momento que tu dominar a narrativa no texto curto, tu vai estar na próxima fase. A narrativa no texto curto vai fazer os nossos romancistas, os nossos contistas, os nossos roteiristas e, acima de tudo, a galera que quer produzir conteúdo para a web, tá? Brilhar. Por quê? Porque ela vai te dar um domínio absurdo de narrativa que depois, para tu ampliar esse conteúdo, vai ficar muito mais fácil. Então, espero vocês no próximo Cine Oficina.